Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Esperança e Mistério. Roda a vinheta. O meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião e se quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da minha formação e dos meus trabalhos, dos meus livros, pode dar uma olhada no primeiro vídeo dessa série que eu explico um pouquinho melhor quem eu sou, ou entrar no meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem todos os meus livros para download, link para os artigos que eu já escrevi. E deixar bem claro que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia. A psicologia é uma ciência, tem o método dela, o conhecimento dela. Esses vídeos são apenas eu falando a respeito das minhas experiências de vida, da minha visão de mundo. Bom, hoje nós vamos para a aula 04, como funciona o mundo espiritual. E já vamos para os slides. Vamos para o primeiro slide dessa aula. Slide 07. Como estudar o mundo espiritual. 7.1. As limitações do materialismo, a origem do universo, as leis da física, a consciência, as quadras. 7.2. Apontamentos para o mundo espiritual. A experiência mística, a experiência de quase morte, os milagres, experiências pessoais. 7.3. Motivos pelos quais as pessoas se enganam no estudo da espiritualidade. Mecanismos de defesa, medo de ir para o inferno, pressão social, identidade, preguiça de pensar, fascínios por milagres ou sentimentos. 7.4. Perigos de se enganar em coisas da espiritualidade. Se machucar, machucar outras pessoas, machucar a si mesmo. 7.5. Método de estudo do mundo espiritual. Rejeitar dogmas de todos os tipos, não considerar milagres e sentimentos como comprovação, desconstruir as experiências em seus elementos mais básicos. Bom, pessoal, então uma breve revisão. A gente está tentando descobrir como pode existir tanta coisa tão linda no universo, tão prazerosa e tanto sofrimento, tanta injustiça. Até agora a gente já analisou as bases da existência, já analisou como funciona o mundo interno, como funciona a mente do ser humano, e agora nós vamos estudar um tema bastante controverso, que é a espiritualidade. Vamos começar com o item 7.1, as limitações do materialismo. Para nossa finalidade aqui, a gente pode entender o materialismo de uma maneira bem geral, como a noção de que a única coisa que existe no universo é a matéria. Átomos, elétrons, força gravitacional, e que não existe nenhum tipo de propósito no universo, não existe nenhuma coisa que guia a evolução, não existe um mundo espiritual. Vamos chamar isso de materialismo aqui para as nossas finalidades. Essa noção tem alguns problemas bem graves. O primeiro problema que eu queria abordar é a questão da origem do universo. O materialismo não explica como que começou a existir as coisas, como que teve o Big Bang, o que existia antes do Big Bang, como que surgiu a matéria, como que surgiu o tempo, quem criou o tempo. O materialismo ele não explica essas coisas. Ele não explica as leis da física, por que elas se formaram do jeito que elas são, por que a gravidade tem exatamente essa força que ela tem, por que a gravidade não tem outro valor. Existem várias constantes na física que ninguém sabe por que elas têm esse valor e não qualquer outro valor. E o materialismo não explica nada disso. Outra coisa que o materialismo não explica é a consciência. Se tudo é só elétron, um empurrando o outro, átomo um empurrando o outro, como que pode ter uma experiência subjetiva disso tudo? Como que pode ter a percepção do branco, o sentimento de amor, o sentimento de tristeza, a sensação da dor no dente? Se é só átomo empurrando átomo, como que átomo empurrando átomo
dá origem ao cheiro do café. O materialismo não explica também por que o vermelho tem a cor que ele tem, por que o branco tem a cor que ele tem, por que o preto tem a cor que ele tem, por que o azul é do jeito que ele é. Não explica nada dessas coisas. Vamos agora para o item 7.2, apontamentos para o mundo espiritual. Bom, a gente já viu as limitações do materialismo, agora vamos ver algumas coisas do nosso dia a dia que apontam para a existência de um mundo espiritual. Eu queria começar colocando a experiência mística, que eu já falei em um outro vídeo, que é essa experiência extremamente forte que as pessoas podem ter, que mostram que é como se tivesse uma realidade mais profunda, que todas as coisas estão conectadas, essa experiência super forte e significativa, que eu já detalhei em outro vídeo, não vou ficar falando dela aqui novamente. Outra experiência que eu também já coloquei em outros vídeos, que também apontam para a existência de um mundo espiritual, é a experiência de quase morte, que são essas vivências que as pessoas têm quando estão próximas de morrer ou quando tiveram uma parada cardíaca e voltaram, que mostram que elas entram num túnel, encontram seres. Bom, tem um outro vídeo que explica isso direitinho aqui no meu canal. Outra experiência que aponta para a existência de um mundo espiritual são os milagres. Várias pessoas já tiveram experiências de milagres ou conhecem pessoas que tiveram experiências de milagres, mas para citar alguma coisa aqui que todo mundo pode pesquisar, tem o milagre de Fátima, ou as cirurgias espirituais do Dr. Fritz, do médium Arigó, que mostram que existem coisas além do mundo material. Bom, por fim, eu gostaria de citar que uma coisa que aponta para mim que existem coisas além do mundo material são as minhas experiências pessoais. Eu já busco há bastante tempo, eu tive várias experiências nesse sentido, elas são relatadas nos meus livros para quem tiver interesse, mas aqui eu queria citar uma experiência que eu achei super importante, que eu estava meditando, aí eu ouvi alguns números, um desses números era o número 14, aí eu li os salmos desses números, passou um tempo, aí depois eu fiquei pensando, poxa vida, será que era salmos mesmo que foi me dito esses números? Se for, eu vou ter um sinal. Aí eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu no Salmo 53, que é uma cópia praticamente do Salmo 14, e eu nem sabia disso. Então isso é uma das coisas que apontam para mim que existe um mundo espiritual, que existiu algum ser que de alguma maneira falou para mim aqueles números e de alguma maneira conduziu para que eu abrisse a Bíblia exatamente no Salmo 53 e olhasse exatamente para o Salmo 53. Deixando bem claro que com isso eu não estou querendo dizer que eu acredito na Bíblia ou que eu sou cristão, nada disso. Aliás, isso deve ser um tema que eu vou trabalhar daqui a pouco, essa questão de como lidar com as experiências espirituais. Outra experiência que eu gostaria de citar aqui foi uma vez que, lendo a respeito de anjos cabalísticos, eu vi que o anjo da minha data de aniversário o nome dele era Mebael. Aí eu dormi, aí no meu sonho eu perguntava assim, é Mebael ou Mebael? Se realmente, porque eu não sabia a pronúncia, como é que fala o H, né? Porque é Mebael, só que é com H, né? Então, Mebael ou Mebael? Se realmente é real, me dá um sinal. Aí nisso eu acordei e senti o meu corpo vibrando, igual um celular, super forte. Aí eu pensei, nossa, será que é um sonho? Se realmente for verdade, me dá um sinal. Aí meu corpo voltou a vibrar como se fosse um celular, eu sentia isso, aí falei, tá bom, eu acredito. Aí meu corpo parou de vibrar. Eu sentia que ele estava vibrando, né? Na verdade,
o meu corpo físico grosseiro estava parado. Eu sentia o meu corpo material sutil tendo essa vibração. Tem várias outras experiências. Teve vezes de eu entrar em um ambiente e sentir muito claramente uma alteração nesse corpo material sutil, muito claramente, com a mesma nitidez que eu enxergo essa câmera de celular que está me gravando, eu senti essas alterações. São muitas experiências. E eu quero deixar claro mais uma vez que não é por conta dessa experiência como anjo Mebael que eu acredito que realmente é o anjo Mebael, que é meu anjo cabalístico e coisas desse tipo. Mais para frente eu vou explicar com calma como lidar com essas questões, mas eu já tive experiências extremamente significativas em diferentes tradições. Uma outra experiência super significativa que eu tive foi quando eu conversei com um pessoal que era Mormon e eles me deram um livro de Mormon e tinha um folhetinho que falava alguma coisa assim: se quem quiser saber se realmente o que lhes foi dito é verdade, pergunte para Deus com pureza no coração, porque de acordo com o livro de Moroni, aí falava lá um verso, uma coisa mais ou menos assim que estava no panfleto. Aí eu peguei o livro de Mormon, abri ele aleatoriamente, caiu exatamente no versículo que estava citado no panfleto e meus olhos foram exatamente nesse versículo. Mais uma vez, não é por isso que eu acredito que o livro de Mormon é verdadeiro, mas todas essas experiências, elas vão apontando para mim que existe um mundo espiritual. Eu continuo as reflexões no próximo vídeo. Lá, eu faço considerações sobre o porquê as pessoas se enganam ao estudar a espiritualidade, os perigos de se enganar nesse tema e como podemos estudar a espiritualidade de maneira que consigamos construir um conhecimento sólido sobre ela.